ultimamente vocês perceberam que a composição do alimento não é mais a mesma? Mistura como gordura vegetal, açúcar e até mesmo aditivos químicos estão em todas as gôndolas do supermercado e assim confundem a cabeça de nós brasileiros. O problema disso tudo é que os rótulos nas embalagens são feitos sim para induzir o consumidor ao erro, fazendo com que ele compre produtos nutricionalmente pobres pelo preço de um produto melhor. E é isso que foi o motivo de reclamações recentemente. Mas como todo esse esquema funciona, qual será o motivo da substituição dos alimentos? E como essa mudança pode afetar tanto o seu bolso quanto a sua saúde? Já vai deixando o seu like porque veremos tudo isso a seguir. Nos últimos meses, os consumidores brasileiros mais atentos notaram uma mudança importante no Moça, uma das marcas de leite condensado mais conhecidas e utilizadas no país, da marca Nestlé. Junto ao produto tradicional, cuja embalagem é azul, as gôndolas do supermercado foram inundadas por uma nova versão, na cor marrom. Na parte inferior do rótulo é possível entender melhor a diferença entre essas opções. Enquanto a caixinha azul traz o leite condensado convencional, seja ele integral ou desnatado, a embalagem marrom é uma mistura láctea condensada de leite e soro de leite e amido. E esse não foi o único produto lácteo a apresentar uma nova fórmula nos últimos meses. De acordo com os especialistas e relato dos próprios consumidores, houve sim um aumento na oferta de opções que substituem parte do leite por outros ingredientes, como o soro de leite, o amido, o açúcar, a gordura vegetal e também aditivos químicos, como conservantes e aromatizantes. Algumas marcas, por exemplo, transformaram o creme de leite em mistura de creme de leite. Já o queijo ralado virou mistura alimentícia com queijo ralado. E o doce de leite, por sua vez, foi substituído pelo doce de soro de leite sabor doce de leite. Em alguns mercados, até o leite tradicional compete nas gôndolas com novas bebidas lácteas. O problema de toda essa mudança, segundo especialistas, é que nutricionalmente isso pode ser danoso, pelo fato de as marcas estarem trocando alimentos mais naturais por alimentos artificiais e com baixa densidade de nutrientes. Isso devido ao baixo custo. Apesar da problemática envolvendo a nova composição dos alimentos, é importante esclarecer que a venda dessas opções está regulamentada nos órgãos competentes, como o Ministério da Agricultura ou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a princípio não fere nenhuma lei. O grande problema, de acordo com especialistas, é que vários desses alimentos lácteos alternativos têm uma embalagem muito similar à original, trazendo no rótulo elementos que remetem ao leite, como vaca, pastos e líquidos brancos, e são colocados nas mesmas prateleiras que os produtos tradicionais, induzindo assim o consumidor ao erro. Pesquisadores nutricionais explicam que as movimentações recentes das indústrias dos produtos lácteos têm a ver com a crise financeira, a inflação e a escassez da matéria-prima no mercado. Nos últimos 2 anos, tivemos um aumento de 62% no custo de produção do leite. Toda a cadeia produtiva sofreu com o aumento dos preços, os custos da ração que alimenta as vacas, da energia elétrica que mantém o funcionamento dos currais e do próprio combustível, que transporta esse alimento, subiram consideravelmente. E foi por conta disso que muitos produtores se desfizeram da parte de rebanho e venderam as vacas menos produtivas para abatedouros. Isso significa que há menos leite saindo das fazendas brasileiras e, consequentemente, um aumento nos preços da produção do leite. Para completar, o meio do ano é um período de escassez do leite, já que as pastagens não estão boas por causa do clima seco e da temperatura fria. E a união desses fatores fez com que o leite e os produtos lácteos, no geral, se transformassem nos vilões da inflação. Isso durante os últimos meses. De acordo com o índice de preços ao consumidor, o leite longa-vida acumula uma alta de 57% ao ano. Outros itens também registraram uma subida considerável. Apenas em julho houve aumento de 19% do leite condensado, 17% na manteiga e também 16% no queijo e 14% no requeijão. Será que os consumidores repararam nesse súbito aumento de preço? E com menos matéria-prima no mercado e um preço cada vez mais elevado, a estratégia da indústria foi substituir uma parte do leite que iria nas formulações originais dos produtos lácteos. Uma porção desse ingrediente, então, foi trocada pelo soro do leite, um composto que sobra e antigamente era descartado durante a fabricação dos queijos.
Só para vocês terem uma ideia, a produção de 1 kg de queijo gera cerca de 8 litros de soro em média. E vale destacar que esse soro, apesar de trazer menos nutrientes, não faz mal à saúde, pode ser consumido sim. Porém, o soro tem uma base sólida muito menor do que o leite. Essencialmente, ele é água, com um teor menos de proteína e carboidratos. E é isso que muda a composição do produto final para algo pior no ponto de vista nutricional. Entretanto, muitas vezes essa troca simplesmente de leite por soro do leite não é suficiente para manter o aspecto sensorial daquele alimento. Afinal, o soro traz menos proteínas e gorduras do que o leite completo. Para garantir que o produto alternativo fique mais parecido com o original, as empresas acrescentam em leites condensados, requeijões e bebidas lácteas no geral, alguns ingredientes complementares que dão consistência e sabor, como amido, a gordura vegetal e o açúcar, que são compostos que tornam o produto mais barato para indústrias de laticínios. Em alguns casos, a adição desses compostos não é suficiente e as empresas precisam acrescentar outros compostos químicos, como emulsificantes, adoçantes e também aromatizantes. Por um lado, essa estratégia não traz nada de errado do ponto de vista legal e regulatório. Porém, esses alimentos não são exatamente uma novidade e têm nomes e regras bem definidos na legislação. A indústria está cumprindo seu papel ao lançar produtos que atendem às demandas da população e também as empresas lidam com a escassez da matéria-prima, mas tentam oferecer alternativas ao consumidor. Por um outro lado, os especialistas criticam a falta de clareza na comunicação de muitos desses novos produtos. Muitas das vezes, as embalagens é tão parecida com a original que o consumidor nem percebe que está comprando algo diferente daquilo que esperava. Há casos em que as bebidas lácteas são colocadas nas mesmas gôndolas do leite e o rótulo dela traz um copo do líquido branco e outros elementos gráficos que remetem ao leite de verdade. Vemos assim que alguns desses novos lácteos são vendidos por um preço muito parecido ou até mais alto em comparação com as versões anteriores. Mesmo que o preço para a criação dos produtos com os novos aditivos alimentares seja menor. Além de uma possível confusão na hora da compra, o consumo constante desses produtos gera preocupação entre os especialistas. A substituição do leite por outros ingredientes significa que o produto vai ter menos proteínas e menos vitaminas, o que representa um prejuízo na alimentação. Outro ponto que chama muita atenção em algum desses produtos é o acréscimo de açúcar nas formulações, e isso é muito preocupante. Isso porque o leite é um alimento central na dieta de muitos brasileiros. Observamos então níveis crescentes de obesidade na nossa população, que está relacionada ao consumo excessivo de alimentos calóricos e ricos em açúcar. Cada brasileiro consome em média 166 litros de leite por ano. Essa é uma taxa que aumenta exponencialmente desde os anos 90. Além da menor qualidade nutricional de algum desses lácteos alternativos, é preciso prestar atenção na adição dos compostos como os corantes, os emulsificantes e os adoçantes, que são ingredientes que barateiam a produção e fazem com que aquele alimento seja minimamente comestível e mudam substancialmente a parte sensorial do produto. Isso faz com que muitos desses novos lácteos se encaixem na categoria dos ultraprocessados. E de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicada pelo Ministério da Saúde em 2014, o consumo de alimentos ultraprocessados, que trazem muito desses ingredientes de nome complicados e não são encontrados facilmente na despensa ou na geladeira de nossas casas, deve ser evitado sempre que possível, porque a fabricação desses alimentos ultraprocessados, feita geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e técnicas de processamento, muitos ingredientes incluindo sal, açúcar, óleos, gorduras e substância de uso exclusivamente industrial. De acordo com o especialista, o uso de alguns de novos produtos nas receitas muda o aspecto sensorial desses doces. O brigadeiro, por exemplo, pode não chegar ao ponto ideal, quando ele começa a se desgrudar do fundo da panela, enquanto o pudim não ganharia aquela consistência típica do quitute, sendo prejudicial também na culinária. Por fim, caso o consumidor se sinta lesado e enganado na hora em que comprou algum desses compostos lácteos, é possível sim acionar órgãos de fiscalização, mas por enquanto não existe previsão para que os alimentos voltem a ter a mesma composição que estávamos acostumados. Mas e você? Reparou na mudança desses alimentos ultimamente? Se reparou, deixa aqui nos comentários. Também peço que você deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curte, comenta para que mais pessoas
sejam alcançadas e assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Agradeço imensamente cada um de vocês que ficou aqui conosco até o final. Um abraço e até o próximo vídeo!